O ar estava carregado com o sal do Atlântico e o perfume das jasmins selvagens que subiam pelas treliças antigas da Casa do Fado de Alfama, em Lisboa. Margarida sentiu o coração apertar-se como as cordas de uma guitarra portuguesa, quando Vera, com os olhos brilhantes como o Tejo ao luar, se aproximou dela no meio da multidão. Eu não aguento mais esconder isto, sussurrou Vera, a voz tremendo como uma saudade que não se cala. Antes que Margarida pudesse responder, Vera puxou-a para um beijo roubado atrás do biombo de azulejos pintados à mão, um beijo que sabia vinho do Porto e a promessas proibidas. Mas o som de um copo estilhaçando no chão ecoou como um presságio, e do outro lado da sala, o pai de Margarida, o rígido proprietário da casa, virou-se com o rosto contorcido em fúria. Traição, gritou ele, e o mundo de Margarida desabou num instante, como as ondas que se chocam contra os penhascos da costa alentejana. Era o verão de 2025 e Lisboa pulsava com a vida eterna de quem carrega séculos nas veias. Margarida Oliveira, de 25 anos, crescera entre os ecos do fado e as tradições imutáveis da família. Seu pai, Domingos Oliveira, era o guardião zeloso da Casa do Fado, um lugar onde as almas se despiam em canções de perda e desejo. A família Oliveira representava o Portugal antigo, católico devoto, conservador até os ossos, com raízes que se entrelaçavam nas oliveiras centenárias do Alentejo, de onde Domingos migrara para a capital em busca de um legado. Margarida, com sua pele morena herdada da avó madeirense e cabelos negros que caíam em cachos rebeldes, era a filha perfeita aos olhos dele, educada nas freiras, prometida a um casamento arranjado com o filho de um importador de vinhos, para selar alianças que durariam gerações. Mas por baixo daquela fachada de obediência, Margarida sonhava com horizontes mais amplos, com as histórias que lera em livros escondidos sobre mulheres que amavam sem amarras, inspiradas nas poetisas de outrora como Florbela Espanca. Vera Santos, por outro lado, era o furacão que irrompera na vida dela 2 meses antes. Vinda do Porto, com 24 anos, Vera era filha de uma família de intelectuais progressistas, os Santos, que desafiavam as normas com debates acalorados nas salas de estar cheias de livros de Saramago e pinturas de Paulo Arrego. Seu pai, o professor de literatura na Universidade do Porto, e sua mãe, ativista pelos direitos das mulheres desde os dias da Revolução dos Cravos, criaram-na para questionar tudo. Vera, com sardas salpicadas no nariz e cabelos castanhos curtos que desafiavam o vento atlântico, estudava arquitetura na Universidade de Lisboa, sonhando em restaurar os palácios decadentes da cidade para que abrigassem comunidades de artistas livres. Seu amor pela vida era como o vinho verde, fresco, ácido, inebriante. E quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, numa aula sobre património português, foi como se o fado cantasse só para elas. Aquele beijo na Casa do Fado não fora o primeiro, mas o mais arriscado. Elas se encontravam em segredo nos jardins do Castelo de São Jorge, onde as laranjeiras sussurravam segredos aos ventos quentes, ou nas praias escondidas da costa da Caparica, onde as ondas lambiam as pegadas que deixavam na areia. Imagina-nos, Margarida, dizia Vera, traçando mapas invisíveis na palma da mão dela. Uma casa no Douro, com vinhas nos pés da cama e filhos adotados que correm entre as uvas. Eu desenho os planos, tu cantas o fado para adormecê-los. Margarida ria, mas o riso era amargo, tingido pela sombra do dever filial. Meu pai me mataria antes de ver isso. Ele diz que o amor é como o azeite, deve vir da mesma terra, do mesmo tronco. Mas nos olhos de Vera, Margarida via o futuro que ansiava, um Portugal moderno, onde o amor não era julgado pelo sino da igreja, mas pelo pulsar do coração. Os dias seguintes ao incidente foram um turbilhão de dor e determinação. Domingos trancou Margarida em casa, uma mansão de azulejos rachados no bairro da Graça, onde o sino da igreja de São Vicente ecoava como um lembrete constante da culpa. Tu és uma oliveira, não uma qualquer, bradava ele, os olhos injetados de uma raiva que misturava decepção e medo. A mãe de Margarida, a silenciosa Isabel, que passara a vida bordando mantos para as festas de São João, apenas baixava a cabeça, murmurando rezas ao menino Jesus. Mas no meio da noite, quando o pai dormia com o ronco de um touro alentejano, Isabel escorregava bilhetes debaixo da porta da filha. O amor é como o mar, filha. Às vezes, engole, outras, liberta. Eram ecos de uma juventude que Isabel sacrificara por Domingos, uma ferida que nunca cicatrizara. Vera, enquanto isso, enfrentava sua própria tempestade.
Os santos, embora abertos, viviam numa bolha de privilégio portuense, onde as lutas pelo amor livre eram debates teóricos, não batalhas reais. Quando Vera confessou o romance, o pai, o professor Eduardo, franziu a testa por trás dos óculos de ar fino. Filha, o mundo muda, mas as raízes não. Essa família Oliveira. Eles são os fantasmas do salazarismo ainda agarrados ao passado. Pensa no escândalo, no que dirão nas ruas do Porto. A mãe, Clara, abraçou-a, mas o abraço era tenso. Nós lutamos pela revolução, Vera, mas nem todos marcharam conosco. Se ela vem de um ninho de conservadores, como vais construir pontes sobre abismos? Vera sentiu o peso da ironia. Sua família, que pregava a liberdade, hesitava quando o amor tocava o osso. Apesar das muralhas, as amantes encontravam fendas. Vera mandava mensagens codificadas através de um carteiro amigo, versos de Camões disfarçados. Amor é fogo que arde sem se ver, e Margarida respondia com flores de laranjeira colhidas no jardim, presas a bilhetes que diziam queimemos juntos. Elas se viam em cafés escondidos no bairro Alto, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao fumo de charutos, e ali, entre goles de galão, teciam planos. Fugimos para o Algarve, propunha Vera, os olhos faiscando. Lá, o sol derrete as diferenças. Mas Margarida balançava a cabeça, o coração dividido como o Tejo em maré alta. Não posso abandonar tudo, Vera. Meu pai é tudo o que me resta de avô, de mãe verdadeira. E se o amor verdadeiro for aprender a curar as feridas da família primeiro? O conflito escalou numa noite de São João, quando Lisboa se incendiava com fogueiras e sardinhas assadas nas ruas empedradas. A família Oliveira organizava uma festa tradicional na Casa do Fado, convidando os santos por uma aliança comercial disfarçada, vinhos do Douro em troca de azeite alentejano. Era o palco perfeito para o confronto. Margarida, vestida num vestido de rendas pretas como luto fadista, servia copos com mãos trêmulas. Vera chegara com os pais, o vestido azul como o céu de verão, mas o ar estava carregado de eletricidade. Quando as guitarras começaram a dedilhar uma morna de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, os olhares se encontraram através da sala enfumaçada. Vera aproximou-se, ignorando os sussurros, e estendeu a mão. Dança comigo, Margarida. Pelo futuro que sonhamos. O salão congelou. Domingos largou o copo, o vinho tinto manchando o chão como sangue derramado. Que diabos é isto? Rugiu ele, avançando como um touro na arena. Eduardo Santos puxou a filha para trás, murmurando não aqui, Vera, não assim. Mas as mulheres não recuaram. Margarida pegou a mão de Vera e juntas rodopiaram no improviso de fado bailado, os corpos próximos o suficiente para sentir o calor da pele uma da outra, os corações batendo ao ritmo das palmas hesitantes da multidão. Foi um ato de rebelião romântica, um hino ao amor que desafiava as tradições como as ondas desafiam os rochedos. Mas o preço veio rápido. Na manhã seguinte, Domingos deserdou Margarida, banindo-a da casa com uma mala velha e 100 euros para a vergonha que trouxeste. Isabel chorou em silêncio, entregando-lhe um rosário e um frasco de azeite abençoado. Vai, filha. O Senhor perdoa os corações puros. Vera acolheu-a no seu apartamento minúsculo no Chiado, um ninho de livros e maquetes de edifícios sonhados. Ali, pela primeira vez, puderam ser livres, noites de conversas sussurradas até o amanhecer, passeios de elétrico pelo Tejo, beijos lentos sob as estrelas que pareciam azulejos no céu. Somos como as moras encantadas das lendas, ria Vera, traçando os contornos do rosto de Margarida à luz de velas. Presas por feitiços familiares, mas o nosso amor é a chave. Porém, a ilusão de paz era frágil como o vidro de uma garrafa de ginginha. As famílias opostas não se calavam. Os Oliveira espalhavam rumores nas tabernas de Alfama, a filha perdeu-se para o demónio moderno do Porto. Os santos, nos salões académicos, debatiam o choque de classes e valores como se fosse um caso de estudo, expondo Vera à curiosidade mórbida dos colegas. E no meio, a traição veio de onde menos esperavam, da melhor amiga de Margarida, a prima Joana, que, invejosa do fogo que via nelas, sussurrou ao ouvido de Domingos um plano para salvar a prima. Ela está a ser manipulada, tio. Aquela rapariga do Porto é uma agitadora.
O alto trunfo veio numa carta anónima para Vera, fotografias granuladas delas nas praias, tiradas por um detetive contratado pelos Oliveira. Afasta-te ou publicamos tudo. O teu pai perde o cargo na universidade com um escândalo. Vera, tremendo, mostrou a Margarida e, pela primeira vez, o amor delas rachou. Eles não param, Vera. Talvez devêssemos ceder. Pelo bem de todos. As palavras saíram como veneno e Vera sentiu o coração partir-se como uma onda contra rochedo. Ceder? Isso é traição ao que somos. Eu lutei pela revolução dos escravos antes de nascer através do sangue da minha mãe. Não vou trair o nosso sonho por medos alheios. A discussão explodiu numa tempestade de lágrimas e acusações, e quando pelas ruas estreitas do Chiado como um fado chorado. Margarida fugiu para o Alentejo, de volta às oliveiras que a viram nascer, buscando refúgio na terra que aprendia. Vera, sozinha, vagueou pelo Porto, visitando a livraria Lelo onde sonhara pela primeira vez com amores impossíveis. Semanas se passaram em silêncio radioativo, pontuadas por mensagens não enviadas, corações partidos que batiam em uníssono mas distantes. O clímax irrompeu no Festival de Fado de Coimbra, um evento que unia o país em harmonia melancólica. Margarida, convencida pelo pai a cantar como redenção, subiu ao palco com a voz rouca de saudade. Cantou a imoraria, mas as palavras saíam dedicadas a Vera, um apelo velado. Perdeste a mulher que mais amava, porque eu sou essa mulher. Na plateia, Vera, que viera secretamente, sentiu o peito apertar. Quando a canção acabou, irrompeu num aplauso solitário que se espalhou como fogo de palha. Ela correu ao camarim e lá, entre espelhos rachados e guitarras silenciosas, confrontaram-se. Eu traí-te com o silêncio, confessou Margarida, as lágrimas lavando rímel como chuva no Tejo. Medo de perder tudo. Vera, com os olhos vermelhos mas firmes, pegou-lhe nas mãos. E eu traí-te com a raiva. Mas o amor verdadeiro, como o fado, perdoa as notas falsas. Vamos enfrentar isto juntas, não fugindo, mas construindo. Elas abraçaram-se, um abraço que cheirava a sal, azeitonas e vinho, selando uma promessa renovada. O desfecho não foi um conto de fadas, mas um humanismo português, tecido com fios de paciência e compreensão. As famílias, confrontadas pela força do laço delas, começaram a ceder. Domingos, visitando o apartamento de Vera num domingo chuvoso, viu nas maquetes de edifícios o sonho de um Portugal unido e murmurou: talvez eu seja o velho tronco que precisa de poda. Eduardo e Clara convidaram Margarida para um jantar no Porto, onde o vinho verde regou conversas sobre o passado, a ditadura que dividir o país, as liberdades conquistadas. Não houve casamentos grandiosos, mas uma casa pequena em Sintra, comprada com heranças partilhadas, onde Margarida cantava fado para crianças adotivas e Vera desenhava planos que honravam o antigo e o novo. Anos depois, sentadas na varanda com vista para o oceano, Margarida e Vera assistiam ao pôr do sol, mãos entrelaçadas como raízes de oliveira e videira. Os nossos sonhos chocaram com a realidade, disse Vera, mas da colisão nasceu algo mais forte, uma família tecida de opostos. Margarida sorriu, beijando-lhe a testa. Como o Portugal que amamos, melancólico, mas sempre renascendo. E no ar, o eco distante de um fado prometia que o amor, como o mar, tudo engole e tudo devolve. Os meses que se seguiram à reconciliação foram um bálsamo lento, como o óleo de oliva que Margarida espalhava nas mãos calejadas de Vera após dias de trabalho nos canteiros de construção. A casa em Sintra, um chalé modesto encravado nas encostas verdejantes onde os mouros outrora teciam lendas, tornara-se o seu santuário. As paredes, pintadas de um azul céu que evocava o azulejo de Mafra, estavam adornadas com fotografias delas, uma em Évora, rindo entre os templos romanos, outra no mercado da Ribeira, provando queijos com olhares cúmplices. Mas a paz era frágil, entremeada por ecos das famílias que ainda sussurravam discordâncias. Margarida acordava cedo, o sol filtrando-se pelas persianas de madeira como fios de ouro, e preparava o pequeno almoço com rituais herdados, pão de milho torrado, queijo fresco da Serra da Estrela e café forte como o caráter alentejano do pai.
Vera, sempre a sonhadora, demorava a levantar-se, enroscada nos lençóis como uma videira jovem. Bom dia, minha mora, murmurava Margarida, beijando-lhe a nuca, e Vera respondia com um gemido preguiçoso, puxando-a de volta para a cama. Eram momentos de intimidade pura, sem pressa, onde o tempo se esticava como as tardes de verão no Algarve. Mas o mundo lá fora não perdoava. Domingos, embora relutante, visitava ocasionalmente, trazendo cestos de azeitonas e histórias do Alentejo que soavam como fados disfarçados. A terra não mente, filha, dizia ele, sentando-se na varanda com uma garrafa de tinto. Ela dá frutos amargos antes dos doces. Margarida ouvia, o coração apertado, sabendo que aquelas visitas eram penitências para ele, um homem que crescera sob a sombra do Estado Novo, onde o amor diferente era sussurrado como pecado. Uma vez, ele até perguntou por Vera, ela desenha bem? Dizem que as raparigas do Porto têm mãos hábeis. Era um elogio torto, mas Margarida agarrou-se a ele como uma tábua de salvação. Do lado dos santos, as pontes eram mais sólidas, mas não menos complicadas. Clara, a mãe de Vera, enviava livros sobre feminismo português, obras de Maria Velho da Costa e Agostina Bessa Luís, com dedicatórias que diziam para a minha nora de coração. Eduardo, o professor, convidava-as para palestras na universidade, onde Vera brilhava como assistente, e Margarida, tímida, sentava-se na primeira fila, orgulhosa. Mas num desses eventos, sobre o amor na literatura pós-revolução, um colega de Eduardo comentou alto: é fácil teorizar a liberdade, difícil é vivê-la quando as famílias colidem como trens em trilhos velhos. Vera sentiu o rubor subir, mas Margarida apertou-lhe a mão debaixo da mesa, um gesto que dizia: nós somos o nosso próprio romance. O primeiro grande teste veio com o anúncio da gravidez adotiva. Elas haviam iniciado o processo meses antes, através de uma associação em Lisboa que apoiava casais do mesmo sexo, um marco do Portugal progressista de 2010, mas ainda marcado por burocracias que testavam a paciência. Um menino de 3 anos, órfão de uma família cigana de Faro, explicou à assistente social, uma mulher de olhar bondoso como as freiras de outrora. Chama-se Tomás. Precisa de raízes estáveis. Margarida e Vera choraram juntas naquela noite, imaginando correndo pelos jardins de Sintra, aprendendo fado e arquitetura. Mas quando contaram às famílias, o céu desabou novamente. Domingos reagiu com silêncio primeiro, depois com uma explosão. Um bastardo cigano na nossa linhagem? Isso é o fim dos Oliveiras. Ele partiu para o Alentejo, deixando um bilhete. Pensa no sangue puro da terra. Margarida correu atrás dele, o carro alugado devorando os quilómetros até Évora, onde o encontrou entre as oliveiras, podando ramos com fúria. Pai, o sangue não é nas veias, é no coração. Tomás será um Oliveira Santos, como nós. Domingos parou, o suor misturando-se às lágrimas. Eu fui como tu um dia, filha. Apaixonado por tua mãe contra a vontade do meu pai. Mas o mundo não perdoa os fracos. Pela primeira vez, ele abraçou-a, um abraço de pai que cheirava a terra e arrependimento. Vera, enquanto isso, enfrentava Clara, que hesitava, e se não der certo? As crianças precisam de equilíbrio, não de guerras familiares. Vera, magoada, respondeu com fogo: vocês ensinaram-me a lutar pela igualdade, mãe. Agora, lutem por nós. Eduardo mediou, convidando todos para um jantar em Coimbra, neutra como a cidade dos estudantes. Foi uma refeição tensa, sardinhas grelhadas, vinho de bairrada e conversas que dançavam em torno do elefante na sala. Mas quando Tomás chegou, um menininho de olhos escuros e riso contagiante, algo se quebrou. Domingos pegou ao colo, murmurando Pequeno Touro, e Clara cantou-lhe uma canção de ninar portuense. As opostas fundiram-se num momento de graça humana. Com Tomás, a vida ganhou ritmo novo. Margarida ensinava-lhe as letras do fado, sentados no chão com uma guitarra de brinquedo, enquanto Vera construía torres de blocos que representavam castelos imaginários. Um dia construímos o nosso, dizia ela, e Tomás batia palmas, alheio às cicatrizes que curavam devagar. Mas o conflito não acabara, ele mutava.
Joana, a prima traidora, reapareceu com falsas promessas de reconciliação, mas na verdade para espalhar veneno. Vera está a usar-te para subir socialmente, Margarida. Os santos querem o teu fado para os seus eventos chiques. Dúvidas semearam-se como ervas daninhas, e numa noite de tempestade, quando o vento levava como fantasmas mouros em Sintra, Margarida confrontou Vera. É verdade? Usas-me como uma nota exótica no teu currículo? Vera, chocada, negou com veemência, mostrando e-mails rejeitados de promoters que queriam a lesbiana fadista para shows. Eu amo-te, não o teu palco. Mas a semente da traição, plantada por Joana, cresceu, levando a uma separação curta e dolorosa. Margarida levou Tomás para Lisboa, para a Casa do Fado, agora semi-reformada pelo pai como gesto de paz. Vera, no Porto, afundou-se em projetos, desenhando um memorial às mulheres da Revolução, mas o coração vazio como uma casa sem azulejos. A reconciliação veio através de Tomás, inocente como o orvalho da manhã. Ele desenhou um mapa torto, casa para mamã Marga e mamã Vera, com oliveiras e vinhas unidas. Mandado por correio, chegou a Vera num dia cinzento e ela chorou sobre o papel, pegando no primeiro comboio para Lisboa. Encontraram-se no Jardim da Estrela, sob a chuva fina que lavava as mágoas. Perdoa-me por duvidar, sussurrou Margarida. E tu, perdoa-me por não ver o veneno, respondeu Vera. Elas beijaram-se ali, com um cheiro de terra molhada e rosas, selando um pacto, mais confiança, menos sombras. O tempo em Sintra fluía como o vinho envelhecido, ganhando corpo com os anos. Tomás crescia forte, um híbrido perfeito das duas mães, os cachos negros de Margarida misturados à curiosidade incansável de Vera e um sotaque que trocava o R portuense pelo S lisboeta. Aos 5 anos, ele já cantava fragmentos de fado enquanto desenhava plantas de casas com torres impossíveis e as noites eram preenchidas por histórias de heróis portugueses, de Viriato aos exploradores do mar, mas sempre com um twist, e a rainha era corajosa como mamã Vera e a fadista como mamã Marga. As famílias, outrora opostas como o Douro e o Tejo, começavam a convergir. Domingos reformara a Casa do Fado, convidando artistas progressistas para noites temáticas sobre amor e revolução, onde Vera ocasionalmente apresentava palestras sobre arquitetura inclusiva. Uma vez, ele até dançou um vira com Clara durante o São João, rindo como se o passado fosse uma casca velha de azeitona. Quem diria, hein? Confidenciou ele a Margarida. Teu amor trouxe o sol para esta velha casa. Isabel, a mãe quieta, tricotava mantas para Tomás com fios tingidos de cores vivas, murmurando. O senhor tece com linhas tortas, mas o manto sai quente. No Porto, os santos abriam as portas. Eduardo dedicou um livro às nuvens que unem céus divididos, inspirado na jornada delas, e Clara organizava workshop sobre parentalidade queer, com Margarida como convidada especial, cantando modas alentejanas que faziam as mães novatas chorarem de emoção. Mas nem tudo era harmonia, as traições passadas deixavam cicatrizes. Joana, banida mas não esquecida, enviava mensagens venenosas nas redes sociais, acusando Vera de roubar a herança cultural. Margarida bloqueava-as, mas o veneno gotejava. Será que ela realmente te ama, ou só o exotismo? O verdadeiro conflito ressurgiu com a proposta de expansão da Casa do Fado. Domingos, envelhecendo mas ambicioso, queria aliar-se a um investidor rico do Porto, ironicamente, um parente distante dos Santos, para transformar o espaço num centro cultural moderno. Vera foi contratada para design, uma oportunidade de ouro para unir o legado ao futuro. Mas o investidor, um homem chauvinista chamado Rui, via Vera como a arquiteta moderna para atrair os jovens e insinuava, se tua companheira cantar, vendemos bilhetes como pão quente. Mas mantém as coisas discretas, os clientes velhos não gostam de escândalos. Vera engoliu o orgulho, mas o stress acumulou-se, levando a noites insones onde desenhava furiosamente, ignorando Margarida. Uma noite, após uma reunião tensa onde Rui elogiara a beleza fadista de Margarida de forma lasciva, Vera explodiu em casa. Ele te olha como um troféu. E tu sorris, como se nada? Margarida, exausta de equilibrar o fado com a maternidade, rebateu. É pelo nosso futuro, Vera. Para Tomás ter algo estável. Tu, com teus sonhos grandiosos, esqueces o chão sob os pés.
As palavras feriram como navalhas afiadas em cor de touro, e Vera saiu porta afora, dirigindo até ao Cabo da Roca, o fim da Europa, onde o vento atlântico levava saudades não ditas. Margarida, sozinha com Tomás dormindo, chorou até o amanhecer, lembrando o primeiro beijo na casa do fado. No dia seguinte, ligou para o pai: "Ajuda-me, pai. O amor é como o teu azeite, precisa de prensagem para brilhar." Domingos, surpreendendo-a, veio a Sintra, sentou-se com ela na cozinha, partilhando histórias de sua juventude. "Eu traí tua mãe uma vez, com uma paixão fugaz em Évora. O arrependimento construiu o que temos." Era a confissão que Margarida precisava, prova de que as famílias eram tecidos de erros, não de perfeição. Enquanto isso, Vera, no Cabo, encontrou refúgio numa ermida abandonada, onde grafites modernos misturavam-se a cruzes antigas. Ali, sob o céu estrelado, ligou para a mãe: "Eu estou a repetir os erros que critiquei, vendo o amor como batalha, não como dança." Clara, sábia, respondeu: "Vai, filha. O fado não é só dor, é o virar da página." Vera voltou ao amanhecer, encontrando Margarida à espera na varanda, com café e um bolo de camomila. "Desculpa por te fazer sentir um troféu", disse Vera, ajoelhando-se. "Tu és o meu troféu, o meu tudo." Elas reconectaram-se devagar, com conversas longas sobre limites, e juntas confrontaram Rui: "O projeto é nosso, sem concessões. Amor incluído." O sucesso veio, a Casa do Fado renasceu como Fado Novo, um espaço onde tradições e modernidade se entrelaçavam, azulejos digitais projetando canções e noites de open mic para casais quer. Tomás, aos 6 anos, roubou o show numa apresentação, cantando uma versão infantil de Grândola, Vila Morena, unindo gerações. Mas a traição final veio de Joana, que, despeitada, vazou documentos falsos online, acusando Vera de desvio de fundos no projeto. O escândalo explodiu nas redes, com comentários cruéis: "Outro oportunista do Norte a pilhar o Sul." Vera, devastada, considerou fugir para Brasil, terra de suas avós. "Não aguento mais ser o vilão", confessou a Margarida. Mas Margarida, com o fogo alentejano, reuniu as famílias. Um jantar em Sintra, com pratos de bacalhau à brás e cataplana, onde Domingos e Eduardo depuseram contra as falsidades, e Clara contratou um advogado que provou a inocência de Vera. Joana, confrontada, quebrou-se em lágrimas: "Eu invejava o vosso amor livre. O meu é preso num casamento sem alma." Perdoada mas afastada, ela partiu para um retiro em Fátima, buscando redenção. A crise fortaleceu-as. "Somos como o carvalho e a videira", disse Margarida a Vera, uma noite sob as estrelas. Opostas, mas inquebráveis juntas. E assim, o amor delas, nascido de choques, tornou-se o alicerce de um legado. Com o escândalo dissipado como névoa matinal no Tejo, Margarida e Vera mergulharam num período de florescimento, como as amendoeiras em flor no Alentejo em fevereiro. Tomás, agora com 7 anos, matriculado numa escola bilíngue em Cascais, onde o mar sussurrava lições de paciência, florescia entre as duas mundos. Ele colecionava conchas da praia e azulejos partidos de ruínas, perguntando: "Mamã Vera, por que as casas antigas choram?" Vera ria, explicando: "Porque guardam histórias, como o nosso amor guarda as vossas." A Casa do Fado Novo tornara-se um farol. Turistas de todo o mundo vinham ouvir Margarida cantar, sua voz agora enriquecida por camadas de experiência, não só melancolia tradicional, mas infusões de ritmos africanos trazidos pelos imigrantes cabo-verdianos, ou toques de bossa nova em homenagem às raízes brasileiras. Vera supervisionava renovações, incorporando painéis solares nos telhados antigos e jardins verticais que ecoavam as encostas do Douro. "É o nosso manifesto", dizia ela, "tradição viva, não museu morto." Mas o idílio foi interrompido por uma carta de Domingos: "Saúde frágil, um coração cansado pelas noites de vinho e preocupações." Margarida correu à Alfama, encontrando na cama, ladeado por fotos antigas, ele jovem, com Isabel dançando no arraial. "Filha, eu fui teimoso como uma mula alentejana", confessou ele, a voz fraca. "Mas ver-te feliz. Isso cura mais que remédios." Ele pediu para ver Tomás, e quando o menino chegou, subindo na cama com um desenho de uma oliveira gigante, Domingos chorou. "Herda isto, rapaz, ama sem medo."
Margarida organizou uma missa particular na sede de Lisboa, misturando rezas católicas com uma bênção laica de Clara, unindo fés opostas num ritual de adeus. A morte de Domingos deixou um vazio, mas também uma herança. A casa do fado passou para Margarida, com uma cláusula no testamento, para ser partilhada com quem ama, pois o fado é de todos. O funeral em Évora foi um mar de luto e celebração, ranchos folclóricos dançando ao som de acordeões e Vera ao lado de Margarida, mão na mão, desafiando olhares curiosos dos parentes conservadores. Isabel, agora viúva, mudou-se para Sintra, tornando-se a avó devota que contava histórias de mouras e cristãos, tecendo mantas com padrões de videiras e oliveiras. Vera, inspirada pela perda, propôs um projeto ambicioso, um festival anual Saudades Unidas, celebrando amores quer na cultura portuguesa, de Safo reinterpretada em fado instalações artísticas sobre a Revolução. Margarida hesitou e se reabrirem feridas? Mas Vera insistiu, a cura vem da luz, não da sombra. O festival, lançado no verão seguinte em Coimbra, foi um triunfo, multidões dançando ao luar, Tomás liderando uma oficina de desenho para crianças e até Joana aparecendo, redimida, com uma escultura de duas figuras entrelaçadas. Contudo, o conflito interno de Vera borbulhava. Uma oferta de emprego veio do Brasil, restaurar o Pelourinho em Salvador, uma chance de carreira global. É o sonho da minha avó, confessou ela a Margarida, numa caminhada pela Serra de Sintra. Mas deixar-vos. Dói como arrancar raízes. Margarida, sentindo o pânico subir como maré, acusou, sempre sonhaste grande, Vera. Eu sou o teu chão, mas tu queres o céu. A discussão escalou, revivendo traições passadas, e Vera aceitou a oferta em segredo, vendo-a como escape da rotina maternal. A revelação veio numa carta deixada na mesa da cozinha, ao lado de um bule de chá de ervas. Margarida encontrou-a após deixar Tomás na escola, o papel tremendo em suas mãos como folhas ao vento. Eu traí-nos de novo, escreveu Vera. Não por falta de amor, mas por medo de me perder nele. Margarida, devastada, dirigiu até ao porto, confrontando os santos. Vocês a encorajaram nisto, gritou ela. Eduardo, culpado, admitiu. Pensamos que era para ela crescer. Mas Clara abraçou-a. O amor não é prisão, Margarida. Deixa-a voar, se for teu, volta. Vera partiu para o Brasil, o avião sobrevoando o Atlântico como um adeus líquido. Em Salvador, o calor úmido e os ritmos de samba envolviam-na, mas as noites eram frias, cheias de chamadas de vídeo com Tomás choramingando cadê mamã Vera e Margarida, estoica mazoca. Meses passaram em cartas e mensagens, Vera descrevendo o azul do mar baiano, Margarida enviando gravações de fado com Tomás ao fundo. A distância ampliava o amor, mas também a dúvida, seria eterno ou apenas uma saudade passageira? O turning point veio com uma crise. Tomás adoeceu, uma febre alta que o levou ao hospital em Lisboa. Margarida ligou para Vera em pânico, e ela largou tudo, voando de volta num furacão de culpa. No quarto do hospital, vendo o filho pálido com tubos, Vera quebrou-se. Eu sou uma idiota egoísta. O nosso futuro não é num mapa, é aqui, no coração dele. Margarida, exausta mas perdoadora, pegou-lhe na mão. Vem para casa. O Brasil pode esperar, nós não. Tomás acordou dias depois, sorrindo para as duas. Agora estamos completas. Vera renunciou ao projeto, voltando com ideias frescas, integrar elementos brasileiros no fado novo, criando fusões que honravam as diásporas portuguesas. A traição autoimposta tornou-se lição, fortalecendo o vínculo como ferro na forja. Aos 10 anos, Tomás era um rapazinho cheio de perguntas, como as ruas empedradas de Lisboa cheias de ecos. Ele questionava tudo, porque as famílias brigam, mamãs? Não é como no fado, onde no final todos se perdoam? Margarida e Vera trocavam olhares, rindo da sabedoria infantil, mas sabendo que as respostas vinham de suas próprias cicatrizes. A vida em Sintra estabilizara-se num ritmo gentil, manhãs de pão com chouriço, tardes de aulas, Tomás na escola, Margarida ensaiando na casa do fado, Vera consultando projetos remotos que permitiam viagens curtas sem ausências. O Festival Saudade Unidas crescera, agora um evento nacional patrocinado pelo Ministério da Cultura, atraindo artistas de Angola e Moçambique para jam sessions que misturavam marrabenta com fado.
Margarida tornara-se embaixadora informal, sua voz um hino à resiliência quer, enquanto Vera publicava um livro, Arquiteturas do Coração, construindo lares para amores opostas, ilustrado com desenhos de Tomás. Isabel, a avó, vivia conosco, sua presença um pilar silencioso, ensinando Tomás a rezar o terço mas também a dançar o rancho alentejano com Vera. Mas o passado, como um fado teimoso, voltava a assombrar. Uma reportagem no Jornal Público sobre famílias tradicionais versus modernas destacava os Oliveira como exemplo de concessão conservadora, citando fontes anónimas, suspeitas de Joana, ainda magoada. Comentários online fervilharam, traidores da pátria católica. Domingos, do além, parecia sussurrar avisos. Margarida recebeu ameaças veladas de parentes distantes e Tomás, sensível, começou a ter pesadelos, desenhando monstros com coroas de espinhos. Vera, protetora como uma leoa do Douro, propôs mudar-se para o interior, talvez para uma quinta no Dão. Longe dos olhares, perto da terra que cura. Margarida resistiu. Fugir? Isso é trair o que construímos. Enfrentamos, como sempre. O conflito interno explodiu numa discussão feroz após uma noite de festival, onde um ativista radical acusou Vera de branquear o privilégio portuense. Tu vens do norte rico, eu do sul pobre, e agora queres esconder-nos, gritou Margarida. Vera rebateu, quer proteger-nos, não expor-nos como troféus. A fenda alargou-se, levando a semanas de frieza, onde conversas eram funcionais, beijos mecânicos. Tomás notou, perguntando, vocês vão separar como os amigos da escola? O coração delas partiu-se, e numa noite de lua cheia sobre Sintra, sentaram-se no jardim, com chá de Lúcia Lima. Eu tenho medo de perder-te para o mundo, confessou Margarida. Vera, lágrimas brilhando, admitiu, e eu de te prender no medo. Mas o nosso amor é ponte, não prisão. Elas reconectaram-se com uma promessa, terapia familiar, convidando Isabel e até uma carta póstuma lida de Domingos, que pedia união acima de tudo. O catalisador veio com uma gravidez surpresa, não biológica, mas outra adoção. Uma menina de 2 anos, Helena, de origens cabo-verdianas, órfã de uma tragédia marítima. O processo foi árduo, com burocracias que testavam paciência, mas ao segurá-la, Vera sussurrou, bem-vinda à nossa tapeçaria. Tomás tornou-se irmão protetor, ensinando palavras em crioulo misturado a português. A família expandiu-se, forçando as mães a priorizarem o coletivo sobre o ego. Joana reapareceu, não como inimiga, mas penitente, divorciada, buscando terapia, pediu perdão pessoalmente em Sintra. Eu traí por inveja, agora quero aprender convosco. Margarida, com o coração generoso, convidou-a para jantar e, devagar, Joana integrou-se como tia honorária, ajudando no festival com sua rede de contactos. Mas o alto trunfo do destino foi uma crise nacional, eleições acesas, com partidos conservadores ganhando terreno, ameaçando retrocessos em direitos quer. Vera e Margarida envolveram-se na campanha, Margarida cantando em comícios, Vera desenhando cartazes com slogans como amor é revolução. Tomás, orgulhoso, usava uma camisola com família é futuro. A vitória apertada foi um triunfo pessoal, reforçando que seu amor não era ilha, mas parte do tecido português. Numa noite pós-eleitoral, brindando com vinho do Dão na varanda, Vera ergueu o copo. Dos choques, nascemos. Margarida sorriu e renasceremos sempre. 10 anos após o beijo roubado na Casa do Fado, Margarida e Vera olhavam para trás como quem contempla o horizonte do Atlântico, vasto, salgado de alegrias e tormentas. Tomás, aos 17, era um jovem artista, estudando design gráfico na Universidade de Aveiro, com exposições que fundiam azulejos digitais e fado grafitado. Helena, aos 12, dançava como uma cabo-verdiana lisboeta, misturando morna com vira, e sonhava em ser oceanógrafa, para falar com as ondas que trouxeram a mamã Vera de volta. A Casa do Fado Novo era agora um ícone, expandida para um complexo cultural com residências para artistas quer, financiado por subsídios europeus. Isabel, aos 80, vivia connosco como matriarca, sua cadeira de balanço na varanda um trono de histórias.
Os santos visitavam frequentemente. Eduardo agora avô orgulhoso que lia Saramago para as netas, Clara organizando retiros de escrita para mulheres. Mas o legado do conflito persistia em formas sutis. Uma biografia não autorizada sobre amores proibidos em Portugal moderno distorcia sua história, pintando Vera como a sedutora ambiciosa e Margarida como a vítima tradicional. A traição mediática do eu revivendo dúvidas. Seremos sempre o conto de fadas trágico? Perguntou Margarida numa noite de insônia. Vera, abraçando-a, respondeu, não trágico, humano. Como o fado, cantamos a dor para celebrar a luz. O clímax final veio com a saúde de Vera, um diagnóstico de esclerose múltipla, sutil mas progressivo, como as fissuras nos azulejos antigos. Não é o fim, disse o médico, mas uma dança mais lenta. Vera escondeu inicialmente, temendo burnar, mas Margarida descobriu numa consulta esquecida. Traíste-me ao esconder, acusou ela, lágrimas misturando raiva e medo. Vera quebrou-se, medo de te prender uma cadeira de rodas, como meu avô no Porto. A discussão foi feroz, mas terminou em aceitação. O nosso futuro juntas inclui isto. Caminhamos lado a lado, devagar. Com apoio familiar, Vera adaptou-se. Projetos remotos, canas esculpidas como guitarras por Tomás e terapias que incluíam sessões de fado como meditação. Helena compôs uma morna para ela, Ondas Lentas, que se tornou hino no festival. Domingos, do céu, parecia aprovar um arco-íris sobre Sintra após uma tempestade. O desfecho foi um casamento símbico numa cerimónia privada no Douro, com vinhas como testemunhas e o Tejo distante aplaudindo. Famílias unidas, Oliveiras e Santos, com Joana como madrinha, brindando à resiliência. Dos sonhos chocados com a realidade, discursou Vera, voz firme apesar da fadiga, nasceu uma tapeçaria indestrutível. Margarida cantou Chega de saudade, mas com palavras novas. Chega de dor, bem-vindo, amor eterno. Anos depois, sentadas na varanda, Vera na cadeira, Margarida ao lado, mãos unidas, assistiam ao pôr do sol tingir o céu de laranja como vinho do Porto. Tomás e Helena, agora adultos, traziam netos imaginários em visitas. O nosso Portugal mudou, disse Margarida. E nós mudamo-lo. Vera sorriu, juntas, sempre. Sonhos realizados não em perfeição, mas em perdão e presença. E assim, o fado delas terminava não em nota menor, mas em acorde maior, um hino humanista ao amor que vence opostos, tecendo o futuro com fios de esperança portuguesa.